meus amados, queridos, se você olhar em sua Bíblia, você vai encontrar aí Salmo 126, é um dos salmos, um dos cânticos de romagem. Está aí na parte de cima da Bíblia, está lá, cântico de romagem, ou cântico de peregrinação, romaria, né? Cântico das subidas, ou ainda dos degraus. Então, a gente não sabe dizer exatamente ao que se relaciona esses cantos dos degraus. Nós sabemos que ele começa no Salmo 120, vai até o Salmo 134, né? Cântico dos degraus, ou de romagem, ou de peregrinação. Aí tem algumas afirmativas, né? Por exemplo, a gente sabe que o 122, 124, 131 e o 134 são de Davi. O 127 é de Salomão. O 126, eles acham que é de Davi, mas não tem como comprovar a autoria direito, não. Então, quando fala assim, Cântico dos Degraus, esse aqui é um dos cânticos que esses 15 salmos, né, do 120 ao 134, eles dizem que era um cântico que era entoado no monte do templo lá, no local do templo, entre o pátio das mulheres e o pátio dos homens, em direção ao altar do sacrifício, de 15 degraus. Cada um eles cantavam um cântico desse. Essa é uma teoria, viu? Uma hipótese. Aí tem outros que afirmam que essa coletânea aí era cantada pelos que peregrinavam em vários lugares de Israel para Jerusalém. Se bem que, se formos olhar historicamente, foram poucos os momentos em que isso aconteceu, né? Momentos em que as pessoas iam de Jerusalém iam de outros lugares para Jerusalém, né? Não precisa mexer não, mano. Mexe não, que é pior. Pode deixar assim. Eu acho que depois eu dou um jeito aí. É porque ele fica descendo ali, aí tá ruim. Mas depois eu ajeito. Pessoal que está aí no Facebook, é só passar para cá. YouTube, tem ninguém não, né? Tem? Pronto. Ok. Então, querido, como eu dizendo, Cântico dos Degraus, por causa de 15 degraus que tinha lá. Alguém pode afirmar isso? Está errado ou certo? Não tem como comprovar. Você pode crer que era isso. Ou pode não crer. Outros afirmavam que era quando ia peregrinando para as festas, né, em Jerusalém, as famílias cantavam esses hinos, esses salmos, esses 15 salmos. Mas foram poucos os tempos em que todas as tribos de Israel subiam a Jerusalém para as festas. Porque depois de Salomão, você tem uma ideia? Houve a divisão do rei. Aí Jeroboão criou aquele negócio um templo extra, um templo oposição ao templo de Israel. E aí, para o povo não ter que descer para Jerusalém, que é o reino do norte, o reino do sul, ele fez um templo lá, na forma dele, e aí as pessoas não iam mais para o templo em Judá, né, em Jerusalém. Ok? Bom, então era assim, eles saíam nas romarias, que chamam, nas caravanas, mulher, menino, todo mundo, a família inteira, com provisão para o caminho, e aí subiam a Jerusalém para fazer oferta e para essas festas. E há quem defenda que isso aqui está relacionado simplesmente a uma subida de tom. Cântico das subidas, ou cântico da romagem, subida, degraus, né? Degrau. Vai subindo de tom, vai subindo de tom. Então, são 15 cânticos, são 15 salmos, do 120 ao 134. Então, eu queria só colocar aqui rapidamente um esboço para vocês entenderem. O 120 fala dos ataques dos caluniadores. 121, Deus é fiel e guarda dos homens, né? Deus é o fiel guarda dos homens. O 122, oração pela paz de Jerusalém. 123, desejo diligente por auxílio divino. 124 seria Deus é o nosso protetor libertador. 125, a fé inabalável. 126, que é o de hoje, é o consolo para os que choram. 127, todo bem procede de Deus. 128, temor de Deus e felicidade no lar. 129, recordações de libertações. 130, clamor ao Senhor em meio às aflições. 131, descansando em Deus. 132, decorando promessas antigas. 133, a excelência da união fraternal. E o 134, convocação ao culto. Tá certo? Na narrativa aqui, a gente pode ver que Salmo 126 nos fala da restauração. Começa dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha, né?
É isso aí. Ó, tem uma música da Asa da Adoração. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Também o David Keelan que fez uma canção, salmo que é quando o Senhor restaurou nossa sorte, ficamos como os que sonham. Bem original. Hã? Bem original. Salmo 126. E aí, quando fala de restauração, nós sabemos que é algo que é possível e que é necessário. É possível como? Se for pelo poder do Espírito. É necessário, porque nós precisamos passar por uma restauração. E isso não vai acontecer sem uma intervenção do Senhor. Esse Salmo 126 descreve 3 períodos. Do versículo 1 ao 3, fala do passado, né? No passado, uma história de salvação, de livramento, a ser recordada, né? Para que a gente possa dar glórias a Deus. No versículo 4, temos um desafio presente. Olha o versículo 4 ali, como é que diz? Versículo 4. Ó. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. É um negócio presente. Não é mais quando o Senhor restaurou a nossa sorte, mas restaura, Senhor. Restaura hoje, restaura agora. E o terceiro ponto aqui fala do futuro, que é o investimento futuro a ser feito, né? Aqueles que saem, semeando, trarão seus frutos. Tá certo? Bom, no primeiro ponto nós podemos colocar algumas coisas aqui. Nos momentos de crise que nós vivemos, nós não podemos, esquecer o que Deus já fez por nós. Quantas vezes Deus já interviu e nos deu vitória, né? E nós precisamos crer que a intervenção do Senhor é para hoje, é para agora. Então, nós precisamos somente levantar um clamor, fazer um momento de arrependimento, de busca, né, do Senhor, para entender como nós chegamos até esse ponto. A maior expectativa do nosso coração é essa intervenção de Deus. Olha, primeiro, esse povo aí, que diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles estavam onde? Eles estavam em Babilônia. Se você for lá, versículo, acho que é o Salmo 137, né, que eu citei? Foi. Não sei, Olha aí, Asaf, Salmo 137, versículo, acho que 4 ao 6. Olha, o povo tinha perdido a sua liberdade, o povo tinha perdido a sua pátria, tinha perdido o seu tempo, não podia mais ir para o culto, não podia mais congregar, a pressão da fome, né, eles estavam escravos, né, a violência dos homens cruéis, a vergonha humilhante, que a Bíblia chama de opróbrio, né, situações vexatórias, nós temos visto tudo isso aí, né, sem falar na escravidão mesmo, que eles aqui estavam escravos. E aí vem a questão da crise. Eles foram desinstalados, foram tirados do cotidiano deles, foram tirados de suas posses. E aí eles estavam às margens do rio, dos rios da Babilônia. Salmo 137, diz aí. 137 é o 1 que fala dos rios. Hã? A partir do 1 que fala dos rios. Lê a partir do 1 que fala dos rios. Pode ler uma parte aí, vai. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cantos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar... Tá bom, até a parte que pendurava as harpas. Olha aí se vai melhorar, gente. Tá bom, peraí. Tá bom. Tava muito escuro, né? Agora tá muito claro, mas tá bom. Ficou muito claro? Tá bom. Pronto. Então eles foram arrancados do lar que era deles, eles estavam onde eles não queriam, eles estavam com seus direitos, não tinha mais direito. Escravo é escravo, não tem direito a coisa nenhuma, só a trabalhar para estar vivo. Se não tiver prestando mais para trabalhar, mata logo, então deixa morrer. Escravo é assim. Eles estavam sendo tratados como escravos. Aí as pessoas que batiam neles, as pessoas que estavam lá escravizando eles, na Babilônia, Iraque, né, ali, na região do Iraque, eles diziam, ei, cante aí para nós um canto de Sião, tão bonito que é esse canto, vocês cante. Toque para nós, eles se recusavam. Eles diziam de forma alguma, como nós podemos cantar aqui canções que a gente só canta lá para o nosso Deus? E vai, além de estar sendo escravo, vou cantar para vocês? Não, adoração a Deus. Eles se recusavam a cantar. Estão comentando que está muito claro agora. Hã? Estão comentando que está muito claro agora. Está muito claro agora? Melhorou? Tá igual antes agora, mas tá bom. Ficou escuro de novo, né? Não, é porque a tela tá inclinada. Tá bom. Não, eu só fico daquele jeito desse aqui, então tá bom. Tava melhor, tava ruim, agora tá bom. Vamos lá. Então, no tempo de crise que nós vivemos, nós podemos fazer um paralelo com a realidade aqui do Salmo. Né? Primeiro, você vê aí a questão do desânimo coletivo, né? Salmo 77. Desânimo coletivo. Nas margens do rio,
da Babilônia, nos assentávamos Chorando. e chorávamos. Mas se assentar é uma expressão de quem desanimou. Pronto, não tem mais para onde ir, não tem o que fazer, não tem mais esperança, não tem mais nada. É sentar e esperar. Sabe aquela história de espera sentado? Espera sentado. Porque aí agora ia ser 70 anos, se não me engano, né? Jeremias fala. Então, esperar sentado, 70 anos, pela libertação. E tem que fazer de um jeito, para a gente não chegar ao ponto de ser escravo. A crise do desânimo coletivo, morte da esperança, tipo, não creio mais em nada, não consigo mais crer que vai ter algum futuro bom. E vem a própria crise, nos ensina, ela nos comunica, que tipo assim, agora isso aqui é imutável. Você não tem como fugir disso, não tem como mudar isso. A própria crise comunica isso pra gente. E aí ela acaba de lascar, ela comunica em nosso coração o seguinte: o caos é iminente, ou seja, daqui a pouco o caos vai tomar conta e vocês estão tudo, ó, do jeito. Tá? Aí nesse momento todos começam a questionar como é que nós chegamos a isso, começam a pensar. E as promessas da aliança do Senhor. Ó, na hora que a gente está na pior, a gente começa a lembrar das promessas de Deus. Mas quando a gente não está tão mal, a gente esquece de ser grato. A gente esquece de cumprir a palavra de Deus. A gente esquece de se dar, de se doar, de crer, de andar no caminho do Senhor, de cumprir a parte que é nossa. Aí quando a gente cai num buraco como esse aqui, Salmo 137, aí é que a gente acorda. Tem uns que não acordam, não. Quer ver o desmantelar aumentar. Então vem a crise do desânimo geral, a crise da melancolia coletiva, o pessoal chorando. Tanta gente dizia assim: eu queria só ter mais um tempinho com o meu pessoal lá em casa. Agora está chorando. Não aguento mais, não. Estou ficando doido aqui dentro de casa. Estou enlouquecendo. Né? Melancolia coletiva. Perdemos tudo. Gente perdeu parente. Gente perdeu família. Gente tornou-se escravo. Escravo não tem nada. Embora tenha ido para o campo de escravos lá, alguns, né, foram com a família inteira, mas não tem mais direito a usufruir da presença da família, o conforto lá. Não tem mais restrição. Acabou. A confusão mental, certo? O pânico vem, o pânico é o desespero, eles ofuscam a ciência do ser. Ou seja, você começa a ter uma crise de identidade. No meio da crise, o pânico vai você perder a sua identidade. Você esquece quem você é. Você esquece quem Deus é. E aí você passa a viver aquela porcaria como se fosse uma realidade de Deus para você. Alguns chegam a ter confusão mental. Tem gente aí que é psicoterapeuta, alguma coisa, que está ganhando dinheiro. Porque nós somos seres sociais, nós não podemos ficar isolados. Se ficar isolado, endoida mesmo. Então, ó, o presidente, às vezes, o pessoal fala: o presidente fala besteira. Rapaz, eu quero é que ele fale, seja o que for. Ele falou uma coisa uma vez assim, ele disse assim: problema tá aí, ó. Problema tá aí. A gente tem que encarar o problema como homem, não é como moleque, não. Estão fazendo muita molecagem, né? Estão fazendo muita coisinha no meio ali. E quem está pagando o preço? Quem vai pagar o preço? O povo. Mas por quê? Porque o povo não tem buscado o Senhor como devia. A própria igreja, nessa hora agora, a igreja do Senhor, devia estar buscando ao Senhor um negócio, sei lá, uma intervenção do céu. Está todo mundo, rapaz, atemorizado, confusão mental, perderam a identidade. Alguns acham que eles são de descanso, estão tirando férias do Senhor, dentro de casa sem o que fazer, vai dar lugar ao diabo ainda. Aí, veja bem, as canções de amor, de adoração ao Senhor, não existe mais sonho, não existe mais momento de adoração, só existe aquela fadiga, aquele cansaço, né, aquela coisa terrível que se estabeleceu na alma. E a igreja, e as pessoas não reagem à crise, ninguém reage. É como se, tipo assim, isso aí foi Deus que permitiu para a gente viver mesmo. Não é assim, não. Quando a gente chega a um momento como esse, é permissão de Deus? Mas ele está querendo alguma coisa da igreja, é o povo dele, o povo que se chama pelo nome dele. Certo? Então eles penduraram as harpas e eles não queriam mais nada. No coração deles tinha uma mágoa quase incurável. Quando você perde um ente querido, perde alguma coisa, sua vida que você considerava muito importante, você fica perguntando a Deus por quê. Eles não perderam um ente querido, perderam foi tudo. Casa, filho, perderam tudo. Perderam a liberdade de si, vai passar a ser escravos. E aí vem o tempo da intervenção de Deus, quando o povo acorda para clamar. Vem o tempo da intervenção de Deus. Quando o povo acorda para clamar. E aí, ó, minha barba tá meio grande já, tô amarrando aqui, a bicha tá mais feia que bater em cego, né? Mais feio que briga que foi no escuro. Mas é um voto que eu fiz, eu tô querendo viver o evangelho de demonstração do poder, porque eu sei que nos últimos dias, como que fosse assim um último momento, a igreja toda na face da terra vai viver isso. Ela vai viver isso, né?
Mas a gente tem que estar alerta para ver quando o Senhor irá fazer isso. Essa é uma oportunidade boa, porque é um problema que é nível mundial. Deus está dando um sinal para a igreja em todo o mundo. E a igreja está respondendo como? Não responde, não. Só pensa como é que a igreja está respondendo a Deus. Diante desse sinal que ele mandou, né? Então, olha bem. Eles estavam lá na Babilônia. Aí. Estavam na Babilônia. Deus quebrou o orgulho do Nabucodonosor. Abriu as portas do cativeiro. Não veio todo mundo embora, não. Mas boa parte veio, né, para a terra deles, para Jerusalém, terra da promessa. E essa libertação ela só aconteceu com a intervenção de Deus, porque Deus muda o coração dos homens. Quando o homem se levanta contra Deus, ou ele transforma o coração desse homem, ou Deus faz o coração desse homem parar rapidinho. Deus tem poder para dar a vida, tirar a vida. Ou então faz como fez com o Faraó. Né? Faraó, tinha hora que Deus endureceu o coração dele, mas tinha hora que ele se endurecia contra Deus. Aí até que ficou lá embaixo da água lá. É assim. Quando Deus intervém, ele muda o coração das pessoas, ele muda as situações. Mas é se houver um clamor, se houver alguém que esteja na brecha. E aí aqui o Salmo diz que quando o Senhor restaurou a sua Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, é uma alegria tão grande que não dá para a gente expressar. Olhar no original ali, não tem nenhuma palavra correta para expressar. Aí diz, versículo 2, parte B, todas as nações diziam assim, olha, o Senhor fez grandes coisas por ele. Ou seja, todas as nações da terra passam a ver que a nação da aliança aí, Israel, foi acudida por Deus. Logo, peraí, se Deus pode fazer isso por eles, eu quero esse Deus. Hoje, para nós aqui que somos igreja, se a igreja clama e o Senhor atende ao clamor da igreja, todos vão ver. E todos vão entender que Deus atendeu ao clamor da igreja. Eles vão ver que o Senhor é presente conosco. Amém? Existe um testemunho que é dado entre as nações. Olha, grandes coisas o Senhor fez por eles. Né? E com efeito, realmente o Senhor fez grandes coisas por nós. E nós estamos alegres por isso. Tá certo? Agora veja o versículo 4, se você for observar direitinho, já está no tempo presente. Senhor restaura, de novo, olha. O versículo 4 aí. Esse versículo 4 é interessante. Restaura, começa dizendo que o Senhor restaurou a nossa sorte, mas agora vem de novo, restaura. Restaura, Senhor, a nossa sorte com as torrentes do Negev. Está vendo aí? Uma coisa contradiz a outra, de forma alguma. Primeiro, a primeira parte estava no passado. O Senhor restaurou a sorte de Israel. Só que é o seguinte, a experiência que eu tive ontem não serve para hoje, não. A alegria da libertação de ontem serviu para ontem. A de hoje, o problema é outro. O que é a escassez? Está dizendo, restaura-nos como as torrentes do Negev. O Negev é mais de 60% de Israel, que é um país pequeno. É menor do que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Mais de 60% do país é deserto Negev. O Negev, como você quiser. Berseba fica na porta do deserto. De Berseba para baixo é só deserto. É seco, não chove. Mas quando chove, o negócio fica bonito. É igual aqui no Ceará, aqui, quando o Jaguaribe aqui, tem uma época do ano que você vai daqui para Fortaleza, você não vê nada verde. Você só vê as coisas mais horríveis do mundo. Para aquele cenário de destruição, parece que passou um fogo e queimou, que chega a ter umas coisas até meio pretas, né? Assim, o sol queimando mesmo. Aquela coisa triste. Quando começa a chover, fica tudo verdinho, fica tudo bonito, tudo lindo. Hã? Restaura a nossa sorte como a do Negev. Ou seja, eles estavam querendo pedir a Deus que fizessem eles florescer, fizessem eles renascer. Agora eles estavam na terra, mas na terra eles tinham outros desafios presentes. Né? E eles não podiam simplesmente ficar vivendo do passado. Seria como a história do Gideão. O anjo do Senhor chega e diz, ei, o Senhor é contigo, homem valente. Ele é o quê? É nada. O Senhor não é conosco, não. Se Deus é conosco, por que nós estamos nessa situação aí? Porque, olha, nós ouvimos tanta história do que Deus fez antigamente, por que não faz nada se Ele está conosco? Entendeu? Então, não adianta a gente querer que a situação mude, lembrando que Deus fez no passado, não. O que adianta é a gente olhar para a realidade de hoje e buscar Deus hoje, para que Ele mude hoje. E olhar ao redor e ver o seguinte, no passado Deus não libertou. No presente, eu vejo aqui um cenário que é o seguinte, tem uma época do ano que é tudo seco, mas de repente o Senhor manda uma chuva e fica tudo bonitinho. Por que Deus não pode fazer isso conosco? Por que Ele não pode intervir em nosso favor? Por que Ele não pode entrar nessa história e mudar isso? Ele pode. Amém? Esse é o ponto. As vitórias do passado não têm sido suficientes para hoje. Nós temos que andar com Deus hoje, nós temos que ser cheios do Espírito hoje, temos que pregar a palavra e viver a palavra hoje. Tá? Ah, não, está em Cristo, todo mundo pode errar um pouquinho, todo mundo pode se acabrunhar um pouquinho, todo mundo pode ficar temeroso um pouquinho, só se tivesse o Espírito Santo de Deus. Se não tivesse o Espírito Santo de Deus, não pode, não, porque não muda.
Nós mudamos. Ele não muda, não, gente. Não muda, ele não muda. Ele é o mesmo. Hoje e amanhã será o mesmo. E ontem, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo hoje. E quando ele voltar, ele vai ser o mesmo. Ele não muda. Amém? Olha, os lugares, ou as épocas dos grandes avivamentos, veja aí na Bíblia que você vai ver os avivamentos na Bíblia. Hoje são lugares que as igrejas estão mortas. Estão mortas. A maior igreja aos gentios era em Antáquia, Antioquia. Vai lá procurar a igreja lá fervorosa. Foi lá que os cristãos, os seguidores de Jesus, ganharam o nome de cristãos. Mas vai lá. Vai lá ver como é que está a igreja lá. Se ela continua com o mesmo poder, se ela continua melhor, se continua pior. Procure saber, acesse o Google aí, procure ver que fim levou. A própria igreja de Jerusalém. Procure ver se está vivendo o mesmo poder. Procure. Aí, o problema qual é? É falta pão na casa do pão. Belém quer dizer casa do pão. Lembra o que aconteceu com a família de Noemi? Quando falta pão na casa do pão, ela sai mais do esposo e vão para a terra estranha. Morre todo mundo, volta só ela. É assim. Quando falta pão na casa do pão, ninguém vai mais na casa do pão. Negada desvia mesmo. Vai procurar outro alimento em outro campo. Vai procurar subsistir. Tá certo, queridos? Então, veja bem. É tempo da igreja fazer igual a Elias. Elias orou, o céu não deu chuva. Ele orou outra vez. A oração para fechar o céu foi bem pequenininha. Levantou a mão para o céu e disse, não chove mais. A boca do Senhor disse, não chove mais. Para voltar a chover, sabe o que Elias fez? Ele subiu à presença de Deus e se manteve lá com a cabeça entre os joelhos. Até ele ver um sinal de que a chuva vinha. De vez em quando ele dizia, ei, moço, o discípulo dele, ei, moço, olha aí se tem alguma nuvem aí. Não tem nada, não. Eu orava mais. Até o momento que o moço disse, tem uma nuvenzinha assim, tipo do tamanho da mão de um homem. Tá bom. Pode descer que a chuva vem com força agora. Entendeu? É tentar a igreja fazer isso. Subir até a presença de Deus, realmente buscar, dobrar o joelho. Não é para que o Senhor faça, não. É até que o Senhor faça. Até que o Senhor restaure. Os avivamentos, eles nascem em momentos como esse, de crise. Mas qual é, mais uma vez eu pergunto, no momento que nós estamos vivendo, qual é a resposta que a igreja está tendo no meio da crise? Podia ser um momento de avivamento? Podia. Mas da forma como a igreja está encarando, você acha que vai haver um avivamento? A maior parte da igreja está reagindo à crise, como todo mundo. Como se não tivesse Deus, como se não conhecesse Deus. Está tudo doido. Está tudo doido. Perde o conceito, perde, sabe, identidade, perde tudo. Queridos, nós podemos procurar os melhores métodos para dar à igreja um crescimento. Mas Deus está procurando melhores homens. Eu lembro do Velho Testamento, uma parte diz assim, o melhor deles é como um espinho para mim. E o pior deles é como uma série de espinhos. Eu lembro que Jesus, no Velho Testamento, né? Os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando maus e bons, para lhes dar, né, a recompensa devida. E também, o temor do Senhor, a intimidade do Senhor para aqueles que o temem, aos quais ele revelará os preceitos de sua aliança. Se você for olhar em Atos 2, o grande avivamento, o início de tudo, foi no meio de uma crise enorme. Os discípulos pregavam, eram presos. Mas a igreja tinha uma posição. E ela tinha uma posição porque ela estava cheia do Espírito. Hoje, o que é? Deus está morto? Será que Deus morreu? Queridos, a restauração que nós precisamos, aqui, fala de restauração 2 vezes, essa restauração, ela vem do céu. Ela não é coisa do homem, não. Mas, olha, quantas pessoas leem sobre oração, pregam sobre oração, falam tanto sobre oração, mas não oram. Não oram. A igreja. Né? Eu só leio o livro quando eu só leio o livro quando eu vejo que já, tipo, quando você pega a Bíblia que vai direto, tá bom, tem que ler outra coisa, você não aguenta mais. Mas nunca chegou a esse ponto. Dizer, tá bom, que eu não quero mais. A Bíblia, para mim, é assim. É o único alimento que eu nunca cheguei a me fartar e dizer, não quero mais não, então eu estou cheio. Quando eu não tiver mais nada, ou tiver cheio, aí eu vou procurar algum outro livro. A outra coisa é, palavra, uma coisa. A outra coisa é oração, busca da presença do Senhor. Amém? O Spurgeon, ele declara que o segredo do ministério dele é só a igreja dele em oração.
Já citei aqui outra vez, David Yong-Chu, o Po Yong-Chu, né, ele gastava 70% do tempo dele em oração. O segredo do sucesso dessas pessoas, oração. Tá certo? E a parte final do Salmo fala de semeadura com lágrimas e de uma colheita abundante. Tem como você semear parado. Você tem que sair, você tem que mexer no campo. Semeadura é a última parte do trabalho. Lançar a semente é a última parte. Você tem que limpar o terreno, tem que cavar, fazer sucos, como chama, né? E isso no tempo devido, né? Qual é o tempo de semear? Agora. Paulo diz para Timóteo, insta, prega em tempo e fora de tempo. Vai chegar o tempo que eles não suportarão mais essa doutrina. E esse tempo já chegou. Não suportam mais. Suportam qualquer porcaria que tiver misturado com a verdade. Mas a verdade pura, não suportam mais. Certo? E aí tem aquela ideia de você pregar aos ouvidos, mas também aos olhos. É a parte que eu prego e que eu vivo que prego. Se o que eu prego não estiver condizendo com o que eu vivo, tem coisa errada. Não é coisa do Espírito Santo de Deus, não, isso é coisa do homem. Temos que regar o solo do coração das pessoas com lágrimas, intercessão. Nós precisamos de uma colheita. Precisamos de uma intervenção, precisamos de chuva. Para que chuva? Se ninguém está trabalhando no terreno, se ninguém está buscando semente para lançar na terra, que é o coração das pessoas, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Amém?